Bom dia, galera. Como é que vai? Hoje é dia 25 de março. Quero falar um pouquinho sobre o que bastante gente está falando aí sobre o coronavírus. Quero deixar a minha opinião também sobre tudo que está acontecendo. Situação grave, isso não tenha dúvida nenhuma. O sistema de saúde tem que se mexer de uma forma como nunca antes fez. Tem um grupo de risco muito sério, que é acima de 60 anos aí corre risco. Eu tenho, minha mãe que tem 72 anos, eu tomei as providências que precisa tomar. Só que eu tenho uma opinião também como empresário que sou. Eu acho que o governo, tanto federal, municipal, estadual, precisa ter muito cuidado na hora de parar as empresas assim de uma forma sem nenhum planejamento. Porque é muito fácil hoje para um prefeito, para um governador, para um presidente, para os deputados darem opinião e fazer todo mundo parar e no mês que vem o salário de todos eles estão na conta tudo certinho. Mas o que a gente faz com essa população brasileira que 95% não tem nenhum tipo de reserva? O que esse trabalhador que hoje acordou e não tem como sair para trabalhar e não tem o que colocar em casa porque ele depende do dia, ele ganha por dia. Muito trabalhador no Brasil ganha por dia. Como é que fica a cabeça dele? Entendeu? Ele vendo que a esposa, ou a mãe, ou o filho, ou ele mesmo ali, não tem da onde tirar o alimento dele, a subsistência da família dele. Então eu acho que tudo tinha que ser feito com um pouco mais de planejamento, entendeu? Mandar parar seria obrigatório. Por que não tomou uma medida paliativa, uma medida com um pouquinho mais de cuidado, abrir as lojas e ter uma fila externa e controle, fiscalização, e gradativamente tomando uma posição, o governo subsidiar o salário de todo mundo, colocar a empresa um mês sem ter que pagar suas obrigações, não receber os salários, os políticos não receberem durante um mês, e um mês para tudo. Só que daí o trabalhador já colocou a comida em casa, o empresário não está com a cabeça quente porque ele não vai ter que cumprir os impostos, as obrigações, os aluguéis, as coisas todas que ele tem que fazer todo mês, aberto ou fechado. Então minha opinião é essa, não vejo problema em você parar um país, você fazer alguma coisa em pró da população. Mas e se essa medida trouxer resultados muito mais catastróficos? Imagina 30, 40% da população brasileira ativa, desempregada. Imagina essa população, 20% dessa população passando fome, passando necessidade. O que a gente vai fazer? Então é isso que eu falo. Existe a necessidade? Existe. Mas acho que poderia ter menos briga entre os poderes, todo mundo se unir, porque não adianta nada hoje você ter guerra política, não adianta nada o governador desmentir presidente desmentir governador. Não, a população não quer isso. A população quer o seguinte: quer parar? Vamos parar. Mas como a gente faz para se manter? Uma hora fala uma coisa, depois já não vale mais. E o que a gente faz nessas horas? Então, as medidas precisam ser um pouquinho mais sérias, entendeu? É muito fácil um prefeito hoje fechar toda uma cidade. Ele vai abrir mão do salário dele daqui 30 dias? Não vai. A vida dele está montada, é muito fácil fazer isso. Mas e o empresário? Como que ele vai pagar o salário dos funcionários dele? Como que o funcionário vai sobreviver sem dinheiro? Então, quer dizer, não teve nenhuma ação. Não teve nenhuma ação. E a gente vê os meios de comunicação só dando notícias, estatísticas ruins, coisas pesadas, assustando e amedrontando a população. Não sei se é por interesse político, para mim tanto faz. Eu sou apolítico faz muito tempo, justamente por esses motivos que estão acontecendo agora. Porque na hora das estatísticas, eles não dão estatísticas boas, dão alternativas boas, eles mostram quantas pessoas ficaram doentes no dia, quantos morreram no dia, mas não falam nem uma vez quantas pessoas estão se curando por dia. Sabe, tem que parar um pouco esse alarmismo, tem que ter um pouquinho mais de bom senso e realmente medidas eficazes, medidas que garantam o emprego de todo mundo, garanta que o empresário não vai ficar na casa dele e ficar de cabeça ruim. Você vê que o índice de brigas dentro de casa aumentou 50% no Rio de Janeiro, e isso vai aumentar cada vez mais, as brigas dentro de casa, ocorrências desse segmento. Por quê? Quem é que fica em casa e fica bem sem poder manter a sua família?
Qual empresário que fica em casa e fica bem, sabendo que no mês que vem vai chegar todas as contas e ele não vai ter como cumprir? Que empresário fica feliz recebendo a notícia que ele tem que fechar junto com a taxa de liberação do seu negócio, ele tem que pagar? Então, quer dizer, nada parou, as contas não pararam, o mundo não parou, só parou ele e os funcionários. Então, quer dizer, acho que podia ter tomado medidas com as pessoas acima de 60 anos, tomar muito cuidado nesse primeiro passo, até o governo ter realmente uma saída para tudo isso, e não colocar a gente numa situação tão complicada. Porque, repito, os políticos querem resultados da saúde, mas eles não vão ter resultados econômicos para eles mesmos, entendeu? Para a família deles, para a vida deles. E 95% do brasileiro não tem dinheiro guardado, ele não tem como se alimentar no mês seguinte se ele não receber, ele não tem como pagar o aluguel se ele não receber, ele não tem como pagar água, luz, ele não tem como pagar suas contas, ele não tem como fazer nada. E aí, o que a gente vai fazer? Tá bem? Minha opinião é essa, saída tem que achar, saída tem que encontrar, e que Deus nos ajude, porque o nosso sistema os comandantes nossos aqui tá complicado, tá bem? Um abraço a todos, fé e que Deus nos ajude.